vou fazer um meio do caminho. Eu vou escrever um código com vocês aqui. Eu vou modificar esse cara aqui junto com vocês. Então essa aqui é a versão que não está modificada. Eu vou fazer uma versão mais simples para a gente, né, porque é mais legal a gente entender a base e depois deixar mais sofisticado. Então, olha só. Busca em profundidade, versão iterativa. Começa igual aqui, tá? A minha função envelope, de fato, para busca em profundidade iterativa, eu não preciso de um envelope, porque como ela não chama a si própria, eu podia colocar isso lá dentro dela. Mas eu também posso usar envelope, não machuca ninguém. Então, começa do mesmo jeito, olha. Todo vértice marcado com -1 aqui, tanto a ordem de chegada quanto saída. Tempo igual a 1, e daí eu faço a chamada pela função. Né, detalhezinhos técnicos, mas que remetem a uma compreensão do algoritmo. Vejam que para ela eu passo o valor tempo e não o endereço. Tá? Porque ela vai manipular lá localmente mesmo, então ela não precisa do endereço da variável original, ela precisa do valor. Começa com 1, ela vai incrementando, tudo bem. Né? A função iterativa não tem esse tipo de problema que a gente não tem que se preocupar. Mas vamos lá, onde que a coisa fica interessante? Ó. Busca em profundidade iterativa. Vamos tentar construir juntos aqui o que essa função tem que fazer. Tá? Ela começa de um certo vértice origem, tá? E ela vai colocar esse vértice origem, né, num pool dos vértices encontrados que eu tiver. Tá? Sempre que eu encontro um novo vértice, eu coloco esse vértice naquele pool. Não quer dizer que eu vou visitar imediatamente. Essa que é a nuance. Deixa eu até fazer o contraste aqui. Ó. A função recursiva, olha como ela quebrava um galho para a gente. Vocês concordam que quando eu estou aqui no vértice V, estou visitando o vértice V, estamos de boa, marcamos o tempo dele, comecei a visitar. Daí imagina que ele tem dois vizinhos. Quando eu estou passando aqui, ele tem o vizinho W1 e W2. Aqui, eu não sou original para dar nome, então é o W1 e o W2, beleza? Ele tem esses dois vizinhos. Quando ele encontrar o vizinho W1 e os dois não foram visitados, então vai disparar chamada recursiva busca em profundidade a partir deles. Quando ele encontra o W1, ele vai aprofundar para lá, fazer visita quem ele alcança a partir do W1. O W2 foi esquecido? Não foi esquecido, né? Foi deixado para depois? Sim, porque é uma busca em profundidade. Mas ele não foi esquecido. Acontece que quando voltar do W1, esse laço continua. E eventualmente eu chego no índice do W2 e vou visitar ele. Percebe? A própria recursão me permite ir, mas está guardado lá. Eu sei em que ponto a função parou para eu poder voltar depois. Né? Eu não tenho isso na versão iterativa. Na versão iterativa, eu preciso cuidar disso. Entendeu o problema que a gente tem que tomar? É o cuidado que a gente tem que tomar? Então, como que eu faço? Eu tenho essa pilha aqui, e todos os vizinhos que eu encontrar de um nó, eu coloco na pilha. Ah, eu vou visitar todos ao mesmo tempo? Não, não dá. Eu vou visitar o último, mas todo mundo fica na pilha para não ser esquecido. Tá? Então, na busca em profundidade aqui, eu começo inicializando minha pilha aqui, ó, fiz um malloc dela e coloquei o topo igual a 0. Quer dizer, no início a pilha está vazia. Daí eu coloco a origem na pilha e entro dentro desse laço. O que esse laço faz? Esse laço perdura enquanto a pilha não estiver vazia. Quer dizer, enquanto tem alguém que eu encontrei e ainda não visitei. Daí eu vou continuar. Eu vou explicar esse código para vocês, mas fiquem bem atentos porque tem uns quizzes sobre eles. Hein? Tem umas coisas que ele faz que não são óbvias por que precisa fazer. Daí eu vou perguntar. Então vamos lá. A pilha não está vazia, começamos aqui. Primeira iteração, vamos pensar juntos. Primeira iteração. Vou tirar da pilha o vértice que estava lá. No caso, a primeira iteração a gente sabe que é a própria origem. Peguei ele, faço esse teste para saber aqui se esse vértice já foi visitado. Tá? Vou fazer esse teste para saber se ele já foi visitado. Esse teste é meio estranho. Tá? Na primeira vez ele é meio inócuo, né? Porque na primeira iteração, né? O único vértice que estava na pilha é a origem. A origem ainda não foi visitada, acabei de colocar ela lá. Né? Então, depois a gente volta a falar mais sobre esse teste. Mas beleza, entrei aqui. Tá? Estou dentro dessa parte aqui. O que eu faço nessa parte? Eu marco aquele vértice como visitado. Olha a semelhança com o algoritmo anterior. Aqui dentro é parecido. Ó. Eu marco aquele vértice como visitado. Esqueçam isso aqui. Ó, eu vou, como eu falei, fazer a versão simplificada desse código. Depois a gente vai discutir a versão completa. Então, eu marco esse cara aqui
com o tempo dele, incremento o tempo para quem for usar no futuro já está com mais. E para cada vizinho, ó, a mesma coisa de antes, vou percorrer todos os vizinhos, no caso que eu estou na matriz, né, então passando assim, se aquele cara é meu vizinho e ele ainda não foi visitado, eu tenho que potencialmente visitá-lo, mas eu não posso disparar uma chamada recursiva, não é um algoritmo recursivo. Então eu coloco ele na pilha. Então quando eu chego num vértice, eu vou colocar na pilha todos os vizinhos daquele vértice. Faz sentido? E perceba que todos os vértices que eu posso ter encontrado no passado já estavam empilhados também. Então a pilha está guardando todo mundo que eu um dia tenha que visitar. Certo? Quem que eu vou visitar na próxima iteração? Um desses caras que eu acabei de encontrar. Vai ter que ser um, não dá para ser todos. Vai ser um dos vizinhos do último cara que eu visitei. Então, se esse cara aqui, se esse W que eu estou trabalhando, se esse V, que eu estou visitando os vizinhos dele, se ele tem 5 vizinhos, coloquei os 5 vizinhos na pilha, o último que eu coloquei vai ser o desempilhado, onde está aqui, vai ser o desempilhado, que a pilha não vai estar vazia, e ele vai ser desempilhado no início da próxima iteração. Então é a partir dele que eu continuo a profundidade. Faz sentido, busca em profundidade, enquanto eu puder avançar, eu estou avançando. Então a lógica parece correta, concordo? Além disso, quando que eu retrocedo? Porque tinha que também saber retroceder, né? Simples, né? Se eu retrocedo quando eu não tenho para onde ir. Se tem um certo vértice que todo vizinho, que não tem vizinhos, ou os vizinhos que tem já foram visitados, né? A ordem de chegada deles já não é mais -1, não é -1, esse cara não vai colocar ninguém na pilha, né? E daí eu vou voltar para caras anteriores. Esse é o momento de retroceder. Essa é a hora que eu olho para os caras antigos. Faz sentido, gente? Tudo bem? Não é um código, na minha opinião, não é um código tão intuitivo quanto recursivo, mas dá para ver que eu estou fazendo o mesmo algoritmo, né? O mesmo modo de funcionamento. E aí vem a pergunta para vocês. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para ver se a gente está realmente questionando o algoritmo, ao invés de só acreditando nele. Porque a gente tem que ser chato com o algoritmo, ele não pode ter essa boa fé toda, sabe? A gente olha e fala, tá bom, ele quer fazer aquilo, mas por que diabos ele tem esse teste? Por que ele faz essa escolha? Tá? A gente tem que ser chato com ele. E eu quero que vocês sejam chatos com essa questão aqui, ó. Por que ele testa se a ordem de chegada do vértice é -1? Ou seja, a semântica disso. Por que ele testa se o cara que ele tirou da pilha não foi visitado? É essa a semântica, né? Ele está testando isso. Se ele, na primeira vez... Vou fazer aqui o advogado do diabo, hein? Eu sei o motivo, mas vai parecer que não tem motivo. Ó, na primeira vez, eu estou colocando a origem que nunca foi visitado. Então, esse teste é inócuo. E depois, quando eu vou colocar alguém na pilha, olha só... Quando eu vou colocar alguém na pilha, eu sempre testo se o cara não foi visitado. Se ele foi visitado, eu não reinsiro ele. Então, para que eu preciso testar isso aqui? Se eu quisesse convencer vocês de que dava para simplificar o código, eu tinha conseguido. E agora? Alguém quer dar um chute? Eu vou para a lousa. Não é óbvio, tá? Eu tive que refletir nisso aqui também enquanto estava preparando a aula. Eu vou para a lousa, vocês vão ver como a gente tem que ser cri-cri com os nossos algoritmos, né? Tem que desconfiar deles, ser chato com eles mesmo. Ó. Acho que eu vou deixar isso, que vou apagar lá. Olha que coisa triste que pode acontecer com esse algoritmo de busca em profundidade. Quando a gente está trabalhando com ele. Ó. Imagina que aqui está a minha origem. Daí, esse é o meu vértice A. Esse é meu vértice B. Esse é meu vértice C. Esse é meu vértice D. E a gente vai simular um pouquinho esse algoritmo que a gente acabou de ver, que a gente acabou de conversar. A origem vai ser o S. Então eu coloco o S na pilha. Aqui em cima vai estar a minha pilha. Coloco o S na pilha. Primeira iteração, faço o quê? Tiro o S da pilha, pego ele na minha mão e olho todos os vizinhos dele. Coloco esses vizinhos na pilha. Quem são os vizinhos dele? Agora a ordem importa, tá? Para mostrar por que o meu exemplo vai dar errado, então deixa eu falar. Ó. Vou supor, tá? É uma ordem possível, não estou roubando.
Vou supor que ele primeiro enxerga o A, então ele coloca o A na pilha, depois ele enxerga o B, né? Olhou para os dois vizinhos do S que não tinham sido visitados. Até aí, tranquilo, né? Vou tirar o próximo elemento da pilha. Quem que é o cara que está no topo? É o B que foi inserido por último. Tiro o B, marco o B como... Ele não foi visitado, né? Eu marco ele como visitado. Estou com ele na minha mão, vou olhar os arcos que saem do B. Coloco o A na pilha, coloco o C na pilha, né? Coloco o A e o C. Tiro o C da pilha, marco o C como visitado, ele não estava visitado ainda, beleza. Vou olhar os vizinhos dele. Coloco o A na pilha, coloco o D na pilha. Note que, mesmo tendo o teste de não reinserir alguém que já foi visitado, o A nunca foi visitado. No entanto, ele foi encontrado. Vamos separar esses dois conceitos, né? Visitado, quando eu pego ele é o vértice, ele é a bola da vez, né? Ele é o vértice que eu estou tratando naquela iteração, daí ele foi marcado como visitado. Mas ele nunca foi marcado como visitado, ele só foi encontrado muitas vezes. Encontrado é quando eu acho um arco para ele, mas ainda não fui até ele. Então o A entrou 3 vezes aqui na pilha. Daí sai o D, não contente com isso, sai o D e coloco o A de novo na pilha. Veja que o caminho que eu estou fazendo na minha busca em profundidade é esse. Certo? E finalmente, tiro o A da pilha, marco ele como visitado. E daí, beleza, a gente olhando já sabe que visitou todo mundo, mas a pilha está vazia? Não está vazia. Daí eu vou fazer o quê? Tirar o A da pilha de novo. E é por isso que tem aquele if. Porque o A, na primeira vez que eu tirei ele da pilha, que foi depois de ser visitado pelo D, porque na busca em profundidade, quem tinha a prerrogativa de visitá-lo era o D. Né? Esse caminho ainda dava para ser estendido. Para seguir a regra da busca em profundidade, eu não posso querer visitar a partir do B. O caminho mais... Enquanto eu conseguir estender o caminho mais comprido, eu vou por ele. Então, a visitação foi feita no momento certo. Foi depois do D que eu visitei o A. Agora, isso aqui vai sair da pilha e ser descartado, ser descartado, ser descartado. E como que eu descarto? Voltando para o código, para a gente enxergar. Eu descarto com esse teste aqui. Tá? Então, embora esse teste ainda faça sentido, tá? Ele não é necessário, porque tem aquele lá, mas meio que ele ajuda para não ficar sobrecarregando a pilha à toa, né? Então, esse teste aqui de baixo ainda faz sentido. Se o cara já foi visitado, nem põe na pilha. Mas não dá para confiar que um cara não visitado não vai ser inserido múltiplas vezes na pilha, como o exemplo mostrou. Tá? Então, por isso, a gente tem que ter esse teste aqui em cima. Beleza? Tudo bem, gente? Então vejam como a gente tem que ser cuidadoso com o algoritmo que a gente está analisando. Né? É fácil a gente ser trapaceado. Tá? Passando rapidinho, ó, que ainda não finalizou. Né? Analisar esse algoritmo, mesma lógica do anterior. Tá? Vou fazer análise por cima, mas é a mesma ideia. Esse laço aqui leva tempo da ordem de n. Quantas vezes esse laço vai ser executado? Tantas vezes quanto forem os vértices que eu alcançar. Porque em cada iteração, eu vou tirar um cara da pilha, um elemento que nunca foi visto, eu nunca repito o vértice. Vou tirar um novo vértice da pilha. Né? Então a eficiência desse algoritmo é a mesma do recursivo. Só que o argumento lá era, para cada chamada recursiva é um novo vértice. Né? E daí eu vou custar olhar para todos os vizinhos dele, que na implementação matricial custa da ordem de n. Aqui o argumento é o número de vezes que esse laço vai iterar, esse laço aqui, né? Ou melhor, o número de vezes que esse laço vai iterar e que eu não vou parar nesse if, né? Melhor dizendo, que eu não paro nesse if, que eu entro aqui mesmo, é proporcional ao número de vértices que eu alcanço. Né? Eu nunca entro, eu até posso, né, ter mais de uma iteração aqui, porque o cara entrou várias vezes, igual A, mas eu nunca vou passar desse if várias vezes. Tá? O cara só vai ser processado uma vez, vamos dizer assim, só vou olhar para os vizinhos dele uma vez. Então, com isso, na versão que eu estou trabalhando com lista de adjacência, com matriz de adjacências, a eficiência vai ser proporcional ao número de vértices que eu alcanço, ns, n da origem, vezes n. Na versão que eu estou trabalhando com listas, na versão que eu estou trabalhando com listas, vai ser proporcional aqui, ó, ao tamanho da lista, né? E daí vai ser proporcional a ns mais ms. O mesmo argumento que a gente fez antes, o mesmo raciocínio. Tudo bem, gente?
Né? Isso aqui já vai fechar uma questão, só para... Tem várias questões abertas aqui ainda para a gente discutir aqui no finalzinho da aula. Mas isso aqui já fecha uma questão que é o seguinte. Algoritmos que percorrem um grafo, em geral, vão ser mais eficientes quando eu trabalhar com listas de adjacência. Porque percorrer um grafo, em geral, significa olhar para um vértice e para todo mundo que ele alcança. E isso, para grafos esparsos, vai ser muito mais barato olhar para a lista de adjacência do que para a matriz de adjacência. Tá? Então, para aulas seguintes, eu vou parar de mostrar a versão da matriz. Tá? Não é que não dá para fazer, mas ela, em geral, vai ser mais custosa, daí a gente acaba preferindo trabalhar sempre com a representação de listas. Tem algoritmo que é melhor com matriz? Tem. Mas esses que dado um vértice olham para todos os vizinhos, sofrem muito com matriz. Eles costumam ser melhor com lista.